Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos fazer um balanço da atuação da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que foi criada em 2023. O presidente do colegiado é o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, que afirma já ter votado mais de 200 projetos somente nesses primeiros meses de trabalho. E para falar sobre isso, ele é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa novamente, já lhe entrevistei algumas vezes e numa dessas participações do senhor aqui no programa, eu pedi até que o senhor retornasse para que a gente pudesse fazer posteriormente um balanço da atuação da comissão, que foi mais ou menos no final de março, início de abril. O senhor me disse naquela ocasião que já tinha designado 80 relatores para projetos de lei e que pretendia esvaziar a pauta, que pretendia esgotar toda a pauta da comissão que já estava parada, alguns projetos parados ali há alguns anos. Deu tudo certo, então? Primeiro, agradecer, Marcelo, a você o convite de estar aqui mais uma vez. A comissão, por ser uma comissão nova, resultado de um desmembramento da Comissão de Seguridade, ela herdou um alto volume de projetos que estavam pendentes de votação há muitos anos. Eu me lembro que em março, quando eu vim aqui, eu disse que nós tínhamos projetos engavetados desde 2003, que precisavam ser pautados para que o colegiado pudesse debater, votar, aprovar ou rejeitar. E nós fizemos isso, designamos relatores logo naquele primeiro momento e fomos avançando ao longo desses últimos meses e hoje eu tenho a alegria de dizer que a comissão que nós presidimos é a comissão hoje que mais produz na Câmara dos Deputados, mais inclusive do que a própria CCJ. Nós já temos mais de 220 projetos aprovados, que foram deliberados na nossa gestão, já projetos que estavam engavetados há muitos e muitos anos. Deputado, o senhor preside uma comissão que tem vários nomes, família, seguridade, infância, adolescência, mas o senhor costuma se referir a ela como a Comissão da Família, que eu acho que seria uma espécie de resumo ali do nome, né? Porque quando eu falo de infância, de adolescência, eu estou falando de família, né? Quando eu falo de assuntos relacionados à previdência nessa área familiar também, quando eu falo comissão da família, já engloba tudo. E também de assistência social. É uma comissão que, pelo próprio nome, você já vê a quantidade de trabalho que ela tem, né? São áreas muito importantes e áreas sensíveis à sociedade que precisam de um olhar mais atento do parlamento. E nós estamos cumprindo isso à risca. Eu acho que um dos projetos mais polêmicos e que mais chamou a atenção aqui na casa foi a relacionada ao casamento gay. Como é que foi a tramitação desse projeto? Conta pra gente um pouquinho de como foi enfrentar esse assunto lá na comissão. Olha, o projeto 580 de 2007 era um projeto de autoria do ex-deputado Clodovil. E esse projeto, desde 2007, ele foi apresentado e foi engavetado. Ele nunca foi pautado, ele nunca chegou a ser discutido na comissão. Ao longo desse tempo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso concreto, acabou formando um entendimento que beneficiava os casais homoafetivos que queriam fazer o ato cartorial do casamento. E assim, o Brasil vem encarando esse assunto com base numa jurisprudência, no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante dizer que o argumento que mais se utilizou ao longo de toda essa discussão foi: esse assunto já foi resolvido pelo Supremo. E eu trouxe aqui, por exemplo, para mostrar a você como exemplo, que outros assuntos que foram também decididos pelo Supremo em forma de jurisprudência sofreram alterações de entendimento ao longo do tempo. Olha aqui, por 6 votos a 5, a STF muda de posição e derruba prisão após condenação em segunda instância. Então, a questão da segunda instância era uma questão que pairava no Brasil sobre uma jurisprudência que mudou de entendimento. E, por exemplo, STF muda entendimento e invalida a apreensão de 695 quilos de cocaína. STF muda de entendimento. Numa outra ação, STF muda entendimento e desiste de tornar Renan Calheiros réu em ação da Lava Jato. Numa outra ação aqui, STF muda entendimento e autoriza. Então, tem vários e vários assuntos que o STF muda de entendimento
E não poderia ser diferente também com a questão do casamento homoafetivo. O que é que eu quero dizer com tudo isso? O casamento homoafetivo ele precisa ser regulamentado em lei. Quem faz lei no Brasil é o Congresso Nacional, não é o Supremo. Tanto é que tudo que se discute lá no Supremo pode sofrer mudança de entendimento. Já com a lei, não. E nós pautamos isso, né? Eu recebi da mesa diretora da Câmara dos Deputados uma lista de projetos que deveriam ser pautados na nossa comissão e entre eles estava o projeto 580. Designei o relator, o pastor Eurico, foi o primeiro deputado que pediu para ser relator dessa matéria e ele, como parlamentar, ele tem a sua liberdade e a prerrogativa de votar como ele acha que deve ser aprovada a matéria ou não. E cabe ao colegiado concordar ou discordar da posição do relator. Esse é o papel da comissão. Evidentemente que isso despertou um debate acalorado, porque é um tema sensível à sociedade, né? E a preocupação era de quem defende o casamento homoafetivo, da questão dos direitos civis. Por outro lado, a bancada evangélica querendo proteger também as igrejas. E aí houve todo esse embate. A gente passou mais de 30 dias debatendo isso para poder conseguir votar o projeto que, ao final, foi aprovado. Eu vejo isso com muita naturalidade. Isso é do parlamento. Isso é do parlamento. A comissão tem alguns outros projetos ainda a enfrentar, coisas para serem discutidas que provavelmente também vão chamar bastante atenção. Eu selecionei dois, não sei se a gente vai conseguir falar de todos eles, mas eu queria falar, por exemplo, sobre o casamento do poliamor ou poliamorismo, não sei exatamente qual seria o termo, mas o casamento de mais de duas pessoas, que tem sido reconhecido por alguns juízes no país. Vocês vão enfrentar esse tema também? Vamos enfrentar esse assunto, já está com o relator pronto, definido, e o relatório pronto é o deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins. Ele já relatou o projeto, nós vamos pautar nas próximas semanas. O poliamor é um assunto também muito delicado. Alguns juízes, como você falou, e se eu não me engano, o último caso que nós tivemos notícia foi lá no Rio Grande do Sul, onde o juiz autorizou a união estável entre um homem e duas mulheres. Inclusive, uma delas está grávida, o bebê já deve ter nascido, e tem a certidão de nascimento, lá na certidão de nascimento, um pai e duas mães. Enfim, o CNJ já formou um entendimento sobre esse assunto e proibiu os cartórios de registrarem união estável com mais de duas pessoas. Nós vamos debater e, como eu disse, da mesma forma que foi o casamento homoafetivo, será agora o poliamor. Eu vou submeter ao debate do colegiado e o colegiado decide se aprova ou se não aprova. Lembrando que tudo que a gente aprova ou rejeita na nossa comissão não é em caráter definitivo. Ele passa por outras comissões, vai à CCJ, alguns da CCJ já vão direto para o Senado, outros precisam ser votados no plenário. Então, na nossa comissão é apenas o primeiro passo. Adoção de crianças por casais gays também vai ser debatido ainda este ano? Tem um projeto na nossa comissão também pendente de votação. Ele ainda não tem relator e vamos designar relator de todos os projetos que estão pendentes, né? Você sabe que a gestão do presidente de uma comissão ela dura apenas um ano. Então, até o final do ano, nós vamos votar a maior quantidade de projetos que a gente conseguir votar e vamos também designar todos os relatores de todos os projetos que estão pendentes. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero fazer exatamente como eu fiz da outra vez. Já pedi para o senhor retornar, talvez ao final da sua presidência à frente dessa comissão, para que a gente possa fazer um balanço aí, já incluindo algumas outras matérias polêmicas que o senhor tem pela frente aí, junto com o comando desta comissão. Muito obrigado mais uma vez por participar do programa. Eu que agradeço, Marcelo. Será uma imensa alegria retornar aqui. Obrigado. Eu conversei com o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, que apresentou um balanço da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família em 2023. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.